Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as plantas que eu tenho aqui, já mostrei algumas delas, tanto aqui onde eu vivo, onde eu moro, aqui na minha horta, bem como lá onde a minha mãe mora, né? No quintal dela eu também tem outras plantas. E aqui eu quero mostrar essa beleza da minha erva baleeira, que eu estou muito satisfeito, porque essa daqui é a nova moradia e a erva baleeira em mais ou menos 6 meses já está assim, olha só. Faz 6 meses que eu estou aqui nessa residência, estou morando aqui e a minha erva baleeira já se recuperou. Eu arranquei ela do local onde a gente vivia, trouxe outra muda para cá, plantei e olha só, pessoal, está repleta de flores. Vou mostrar para vocês também a Fáfia paniculata, que é outra planta sensacional, que é o ginseng brasileiro. Mostrar outras plantas aqui também, como eu tenho aqui o manjericão roxo, né, com várias tonalidades. Então eu quero mostrar para vocês essas plantas, mostrar essa beleza de planta medicinal e também falar um pouquinho sobre os benefícios de cada planta que eu vou mostrar para vocês. Olha só, aqui tem o pé de erva baleeira, né, repleto de flores, atraindo bastante abelhas. Logo ali ao fundo a gente tem um pé de colônia. Logo ali também eu já tenho um pé de manjericão da flor branca e vou mostrar para vocês da flor roxa, das folhas roxas também. Bom, gente, essa daqui, para quem não conhece, é a erva baleeira. Seu nome botânico é Cordia verbenácea, ou então Varronia curaçávica. E essa planta, né, muita gente sabe que ela é uma planta sensacional combatendo dores e inflamação. Então tenha certeza que você tem uma ótima planta para combater, por exemplo, amidalite, dores de garganta. Você tem uma planta para poder combater uma gengivite. Você tem planta aí para poder combater aftas, feridas, machucados, né, escoriações, arranhões. Tudo isso é uma planta cicatrizante, anti-inflamatória muito potente. Planta para você tratar as dores articulares, a artrite reumatoide. É uma planta que não vai te causar mal algum, pelo contrário, a gente dá para utilizar essa planta aqui no nosso dia a dia, fazer o uso da erva baleeira na alimentação, todos os dias fazendo uso dessa planta. Não há perigo algum você fazer o uso dessa planta no seu dia a dia, tá certo? Existem plantas sim que a gente pode trazer um prejuízo para a nossa saúde se você utilizar todos os dias. Não é o caso da erva baleeira, pelo contrário, ela vai desinflamar seu organismo, tá certo? No uso interno, uso externo, pode utilizar a erva baleeira. A erva baleeira na alimentação, inclusive, pode ser um suporte também para a grávida, desde que seja de uma forma moderada. A gente não aconselha nenhuma grávida lactante a estar fazendo uso de certas plantas medicinais no uso terapêutico. Existem plantas que sim, grávidas e lactantes podem até fazer uso, mas não é qualquer planta. Essa planta aqui, na farmacopeia brasileira, está descrito o uso somente externo, mas popularmente é uma planta mais do que consagrada no uso interno, tá certo? Aqui em casa mesmo, todos nós fazemos o uso da erva baleeira e eu asseguro que realmente na nossa prática é uma planta sensacional no uso do dia a dia. Uma planta sensacional contra dores, gente, dores de garganta, né, dor na barriga, cólicas, cólicas menstruais, cólicas que seja gases, entendeu? Dores de cabeça, erva baleeira cai muito bem, você pode fazer o uso, realmente é maravilhoso essa planta aqui, gente, sensacional. Vou passar para outra aqui e falar um pouquinho dos benefícios dela. Bom, estou muito satisfeito também com essa planta que eu queria muito. Essa daqui é a colônia, em breve já está soltando aí as suas inflorescências, suas flores, e é um cacho maravilhoso, né, com flores muito bonitas, com tom rosado, né, com tom rosa, e é uma planta que a gente utiliza ela sim, pode utilizar a planta inteira. E essa planta aqui, pessoal, ela faz parte, né, do lírio, do brejo, ela faz parte da cúrcuma, ela faz parte de outras plantas, do gengibre, é uma zingiberácea, né, dessa família aí de plantas medicinais, né, e também ornamentais. Todas elas têm um potencial ornamental muito grande. O lírio do brejo, inclusive, foi trazido para o Brasil, embora seja uma planta espalhada por todo o Brasil, principalmente aqui na minha região tem muito, não é uma planta, né, que foi trazida com intuito medicinal, né, até então. Foi trazida com intuito realmente de ornamentação, né, e é uma planta que, embora tenha ela espalhada por toda parte,
ela foi introduzida no Brasil, uma planta exótica. E é uma planta que hoje, né, já está aí mais do que comprovado através de estudos, bem como aquela ali que eu mostrei, que é a erva baleeira, né? Existem muitas plantas com muitos estudos e trazem para a gente uma segurança muito grande de uso. Essa daqui, a colônia, ela popularmente é muito utilizada contra insônia, ela é utilizada contra diversos problemas, por exemplo, uma inflamação também ajuda. Ela vai abaixar a pressão? Sim, porque é calmante natural. Então você tem aqui um calmante, né, uma planta para ajudar no seu sistema nervoso, uma planta que ajuda muito na insônia, né, no nervosismo, acalmando. Uma planta sensacional, né, para você utilizar no seu dia a dia também. Você pode fazer suco dela, né, pode fazer fazendo uso da planta e introduzindo um suco e dar para uma criança. Eu não vejo a hora dessa planta aqui florescer. Para mim está fazendo o uso dessas inflorescências dela, né, dessas flores que são sensacionais, são ornamentais, lindas, né, muito bonita, e é uma planta com intuito, para mim, medicinal tremendo, gente. Então eu vou passar aqui para outra planta que está do lado, para vocês verem que coisa linda também. Esse daqui é o ósimo basilicum, né? Ósimo basílico ou basilicum. Esse daqui é o manjericão, manjericão comum. Esse da flor branca mesmo, olha aí, está repleto de abelhas. Aqui é um local onde, né, a gente não vê tantas flores assim. E quando eu comecei a plantar essas ervas medicinais, principalmente o manjericão, que eu amo manjericão, eu poderia até colocar um símbolo do meu canal como manjericão, porque cada um se apaixona por uma planta, né? A erva baleeira, por exemplo, é uma planta apaixonante, é uma flor muito linda, eu amo a planta em si. Contudo, o manjericão, ele me chamou mais ainda a atenção e eu planto manjericão aqui por toda parte. Eu tenho manjericão aqui demais. Acho que eu tenho aqui mais ou menos uns 10 pés de manjericão e vou aumentar muito mais ainda esses pés de manjericão. Então, dê uma olhada, gente, é muito lindo você ter um pé de manjericão desse aí, ó, na sua casa, no seu jardim. Você tem uma planta aqui que é sensacional, né, para a nossa saúde, é um anti-inflamatório, ajuda contra a pressão alta, né, ajuda também abaixando a pressão, é uma planta diurética, uma planta que estimula a secreção da bile, ajuda na digestão, uma planta que abre o apetite, é uma planta que é contra gases, é uma planta que ajuda no diabetes, né, comprovado através de estudos, que essa planta aqui, tão básica desse jeito, tão simples, né, aí que o pessoal acha que é só introduzido no macarrão, acha que é só introduzido na alimentação, e não, manjericão é medicinal, sem contar que é uma planta sensacional para o sistema respiratório, né, para a saúde dos pulmões, elimina o catarro, uma planta que ajuda na eliminação do muco, expectorando, anti-inflamatória. Gente, é muito bom, e você ter uma planta dessa aí é sensacional. Tá certo? Daqui a pouco eu mostro o pé de manjericão roxo, duas variedades de manjericão roxo que eu tenho aqui, que é o ósimo basilicum variedade púrpura, tá certo? Vou passar aqui para fáfia. Bom, há pouco tempo consegui essas mudas de fáfia, foi com meu amigo, né, lá de Bom Despacho, que é o Robson da Rochas. Então acabei conseguindo isso daqui, né? Ele produz plantas medicinais com ótima qualidade e acabou me mandando, presenteando então com essa muda aqui de fáfia, né? E, gente, essa aqui é uma planta adaptógena, falada assim, né? Chamada assim porque é uma planta que, pelo nome já diz, ela acaba condicionando, né? Dando para a gente o que a gente precisa. Ou seja, uma planta que vai, por exemplo, se você está num processo, né, de perda de memória, a fáfia, o ginseng brasileiro, é uma planta excelente para isso. Não sou eu que estou dizendo, claro, eu faço uso e posso assegurar e posso falar, né, que tem uma grande eficiência, porque eu sei, eu fiz o uso, então eu tenho a experiência do uso da planta e posso dizer que realmente tem essa ação. Agora, não sou eu, né, que estou falando empiricamente, não é através daí, eu falei, porque imagino que causa isso, que faz isso. Não, os estudos estão aí. O ginseng brasileiro está sendo grande produzido, né, já está sendo produzido em larga escala.
em alguns estados aí que se destaca, né, aqui no Brasil na produção dessa planta medicinal. Foi descoberto o grande valor que tem essa planta, que inclusive tem um formato peculiar, um formato em homem, né, em um ser humano. Então parece, né, um ser humano, né, o formato dessa raiz, e por isso atraiu muito, né, o uso dessa planta. E assim como os outros ginséns, né, que existem, ashwagandha, né, então essa planta aqui tem essa função adaptógena e ajudando realmente na saúde cognitiva, saúde da memória, né, saúde cerebral. E é uma planta que ajuda então na perda de memória, melhoramento então da conexão, né, dos neurônios, da conversa dos neurônios, então melhora a memória. É uma planta que vai ajudar muito nos casos também de potência, então muita gente acaba utilizando essa planta aqui como afrodisíaca também. É uma planta que vai ajudar muito no sistema também, né, assim, ajudando realmente no sistema nervoso, mas também ajudando em outros aspectos também, né? Por isso que se chama uma planta adaptógena. E ela se destaca muito nisso, né? No melhoramento, né? Da memória, né? Então, uma planta anti-Alzheimer, né? Uma planta que ajuda muito, muito mesmo. É uma planta muito interessante, né? A gente vê aqui que tem um aspecto talvez até parecido com a alternanteira brasiliana, né? Até assemelha, traz para a gente aí, arremete um pouco daquela planta medicinal que é sensacional, mas está aí, né? E a gente vai utilizar daqui a pouco então essas raízes, né, dessa planta medicinal. Olha aí, aqui está o outro pé de manjericão, muito bonito. Conforme eu falei, manjericão é uma planta para mim muito ornamental. A gente tem que ter essa planta aqui no jardim. Fica muito, muito bonito mesmo ter uma planta dessa no nosso quintal, no nosso jardim, na nossa horta. Atrai muito as abelhas, todos os tipos de abelha, né? Desde essas abelhas maiores até aquelas menorzinhas, principalmente porque a flor dela é muito miúda, então é muito pequenininha, então tem que ser aquelas abelhinhas, né? Essas abelhas sem ferrão, essas abelhinhas nativas aí, que inclusive a gente tem que estimular muito essas abelhas, visto que elas são responsáveis aí por grande polinização, né? Então é um manjericão muito bonito e é para mim uma planta sensacional, ornamental. Já falado de alguns benefícios, o manjericão é uma planta que eu priorizo muito, né? Principalmente para o sistema respiratório. Então eu acho muito, muito legal mesmo. Faço uso do óleo essencial de manjericão, né, no dia a dia, e é maravilhoso, bem como a própria planta em si. Aqui a gente tem as flores, né, belas flores aqui parecendo de uma margarida, né, mas isso daqui é um almeirão, né. Então esse almeirão aqui ele se destaca muito, né, um almeirão muito utilizado na Europa. O pessoal utiliza a raiz, né, desse almeirão para poder fazer uma espécie de café, né? Logicamente café é café, mas o pessoal torra, né, as raízes então desse almeirão aqui para poder preparar uma bebida parecida com o café. Assim como o pessoal também acaba utilizando o fedegoso, né? O fedegoso é uma planta que algumas pessoas utilizam, né? Algumas regiões utilizam em substituição do café. Ele dá uma flor muito bonita, esse almeirão, acho muito, muito bonito mesmo, essa flor desse almeirão. E a raiz dele, né, ela tem uma propriedade antidiabética muito potente, é provado, é comprovado, né, que as raízes do almeirão, desse almeirão chamado almeirão pão de açúcar, é realmente muito potente contra o diabetes, ajudando realmente abaixando os níveis de glicemia, né, de glicose. Então é bem interessante as ações aí farmacológicas dessa planta. Claro que ele possui outras ações, diurético também, mas é mais interessante ainda para o uso, né, contra o diabetes mellitus tipo 2. Aqui eu tenho uma espécie de almeirão, tá?
Essa planta aqui, pessoal, ela assemelha muito, parece muito com o cardo mariano, né? E essa planta é excelente, né, para abrir o apetite, para combater a má digestão, né? Porque essas plantas amargas, elas estimulam a secreção biliar, então estimula, né, desde a saliva, por exemplo, né, até outras enzimas, enzimas hepáticas e por aí vai, estimulando, né, o fígado, estimulando a vesícula, estimulando o estômago, melhorando o estômago, o próprio intestino. É uma planta que vai ajudar muito na parte digestiva. Então, essas plantas aqui, né, dessa família, inclusive, né, a serralha, o cardo mariano, o dente de leão, são plantas sensacionais para você tratar úlceras, inflamações na mucosa, né, intestinal, também, né, na estomacal, e estimulando realmente, né, as enzimas hepáticas aí, melhorando o fígado. Então é uma planta contra a esteatose hepática, limpando o fígado, combatendo, né, essa gordura no fígado, o fígado gorduroso. Olha aí que planta mais bonita, parece um pé de serralha, né? Mas não é um pé de serralha. E assim como o dente de leão, faça o uso dessa planta no seu dia a dia, faz o uso do pó medicinal, quer fazer o uso da tintura, faz, quer fazer o uso da salada, faz também, né? Principalmente por trazer fibras, e é uma planta maravilhosa, realmente limpando o fígado, uma planta antidiabética também. Então é sensacional. Então aqui ao lado eu tenho um pé de dente de leão, olha só. Agora ele parou um pouco de produzir flores, mas você percebe que as flores são praticamente as mesmas. Olha só, aqui está a flor, né, de um pé de dente de leão. Olha só, aqui está um pé de dente de leão. Encontrei esse pé de dente de leão, Traxacum officinale, que é o nome botânico. Eu encontrei ele, né, numa fenda, certo? Numa fenda, numa rua, né? Eu estava passando, né, na cidade e aí eu encontrei ele nascendo numa fenda. Não tinha dente de leão, arranquei ele, né? Ele saiu até com poucas raízes, plantei aqui e agora está aí. Olha só, repleto de folhas, flores, né? Está bem florido, está aqui ao lado dessa lavândula aqui, né? Da lavândula angustifolia. Está aqui também, olha só, mostrando para vocês aqui, um pé de lavanda. Eu tenho essa lavanda aqui, né? E também tenho a dentata, que é uma outra variedade, certo? Então é maravilhoso, olha que coisa linda. As flores de lavanda, muito bonito, né? Muito bonito, uma planta muito linda mesmo, que é a lavanda. Está aqui o pé de dente de leão, Traxacum officinale, planta excelente, né, para o fígado, sem sombra de dúvida, uma planta maravilhosa para tratar a esteatose hepática, né, melhoramento então do fígado, com certeza. Aqui tem, né, muitos pés de mentrasto, que é o Agerato conizoides, planta antirreumática muito potente, também ajudando aí nos processos de inflamação, dores de cabeça, dor no estômago, né, dor de barriga, antidiarreica. É uma planta que ajuda também nos casos de diabetes, confundida muito com o hipérico perforato, por ela chamar a erva de São João, mas é uma planta que também trata o sistema nervoso, mas bem diferente do hipérico perforato, né? Logo ali você já vê um pé de sete sangrias, que é a Coffea balsamona ou Coffea cartaginensis, que é o nome científico. Olha aí, um pezinho de sete sangrias. Olha as florzinhas dela. Você faz a identificação. É uma planta para baixar pressão sensacional. Com certeza uma das melhores opções para a gente tratar os casos de hipertensão, né, de pressão alta. Mas é uma planta que vai ter um efeito muito grande no sistema cardiovascular, né, no sistema circulatório, ajudando realmente na preservação das veias, né, das artérias, da própria é, constituição mesmo, né, sanguínea. Por exemplo, é uma planta que limpa o sangue, é uma planta depurativa, é uma planta que vai ajudar a limpar, né, todo o sistema circulatório, porque ela previne a trombose, ela previne, né, a aterosclerose, ela previne,
né, o surgimento de coágulos, ela previne, né, o surgimento que tenha nessas placas de ateroma, placas de gordura. Veja aí, é uma planta bonita. Também é uma planta ornamental. Essa variedade não solta flores muito expressivas, né, grande e tal, com muita atratividade, ornamental, mas ela sim faz parte de uma família que todas elas, né, cujo nome científico, essa daqui é Cuphea balsamona, Cuphea cartaginensis, outros tipos de Cuphea, existem várias delas, e o propósito não só medicinal, mas é um propósito também utilizado dessas plantas como ornamental e até mesmo pela indústria, né, de, por exemplo, retirar dessas plantas das suas sementes aí ácidos graxos para poder utilizar, né, como lubrificante e muito mais. Para você fazer uma ideia dessa planta aqui, se extrai ômegas muito importantes, como tem no óleo de coco, né? E também no azeite de oliva. Então, dessas plantas já se extrai um ômega, né? Um óleo que é muito, mas muito rico mesmo para a saúde, bem como no uso também cosmético, muito interessante para a pele. E é interessante porque essa planta aqui tem ação, por exemplo, de ajudar no crescimento de cabelo.